Vamos falar agora do Lula aqui em Rondônia, né, nos eventos aqui. Pode colocar o vídeo aí dos eventos aqui hoje na capital de Rondônia. Vai lá. O Poder Judiciário aqui no Brasil tem autonomia. O presidente da República não interfere no ministro da Suprema Corte. E os americanos querem interferir. Querem interferir. Mas a gente não se mete na corte deles. Ele precisa aprender a respeitar os outros. Precisa aprender de que soberania é um direito sagrado de cada nação. Depois de inventar uma mentira, dizendo que o presidente americano ia taxar o Brasil porque os americanos tinham déficit comercial. Ou seja, o Brasil vendia mais, ganhava mais dólar do que ele. É mentira. Muito bem, vamos lá. Tem mais um vídeo, né, antes da gente ir para o debate. Tem mais uma fala do presidente da República. Põe aí, por favor. Eles são tão covardes que estão pedindo anistia antes de ser julgado. Porque, na verdade, você pede anistia depois que você é condenado. O presidente pode estar indulto ou o Congresso pode votar uma lei. Depois que ele não foi nem julgado. Ô cara de pau, se defenda. Prove que você é inocente. Eu, depois que inventaram a mentira contra mim e me prenderam 580 dias, muita gente queria que eu fosse para o exterior. Muita gente queria que eu me escondesse numa embaixada. E eu sou filho de uma mulher analfabeta. Mas ela me deu uma coisa que a gente não compra em shopping. A gente não compra em nenhuma boutique. Ela me deu uma coisa chamada caráter, que a gente aprende de berço. E eu fui para a Polícia Federal. Fiquei 580 dias. Me ofereceram um acordo para que eu saísse da cadeia, colocando uma tornozeleira e ir para minha casa. Eu disse para eles, olha, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Muito bem, tá aí. Agora sim, vamos lá para o debate. Começo com você, Amir. Uma curiosidade aqui. O Lula pediu para você fazer aquela picanha que você faz para ele lá, que você só põe o sal depois. Você reencontrou, né? Você que já tem uma amizade de longa data com o presidente da República. Por favor, vamos lá. 2 minutos e meio aí, ô Gesemiel, por favor. Vai lá, Amir. Sobre a picanha a gente fala depois. Depois. Então, mas tá veio a lume. Ah, é? Então tá bom. Mas o que eu queria, eu acho que essa fala é novamente sobre a intromissão do presidente Trump. A gente teria que analisar o que quer o presidente Trump. Não é isso que a gente vê. É algo mais. Que se eu falei, ele está em isenção de impostos. Foi lá no Japão, conseguiu, evidentemente, arrecadar 15%. São bilhões e bilhões. Ele está obrigando as empresas que estão lá fora, americanas, a vir produzir nos Estados Unidos. É complicado, porque você tem a mão de obra e tem os insumos que você mesmo taxa e se eleva. Quer dizer, eu não sei, não é político, é econômica a motivação. Não é política, não, é uma questão econômica. Então, o que eu vejo é que ele está forçando a barra, ele está querendo, vamos dizer assim, com o Brasil, essa relação, nós em 15 anos são 410 bilhões de dólares de déficit para o país, quer dizer, ou seja, devemos, as nossas contas são negativas. Então, foram compras, quer dizer, muito a menor dos americanos em relação a nós e nós em relação a eles, que foi maior, ficamos aí com déficit. Então, não é isso, a gente tem que analisar de uma maneira, eu não sei exatamente, quer dizer, o poder, o Império Americano estava perdendo a sua potencialidade, estava perdendo o seu poder de barganha, e aí ele vem com essas atitudes. É evidente, a curto prazo,
ele está conseguindo arrecadar muitos recursos de fora, né, que estão vindo, mas que isso você pega da União Europeia, pega do Japão, você pega do Canadá, você pega a referência, os números agora eu não tenho aqui, mas são números expressivos. E depois, o que vai acontecer? Uma hora tem que pagar essa conta. Quer dizer, se você vai produzir com mão de obra bem mais cara, o que está se fazendo na China? Não está se aproveitando, primeiro, uma mão de obra especializada, que a China educou essa gente. Conclua, por favor. E está aproveitando uma mão de obra semi-escrava, né? De escravidão quase. Então, quer dizer, uma mão de obra barata, competência e capacidade. E mais do que isso, esse custo. Todo mundo vai produzir onde é mais barato. Ninguém vai produzir onde é mais caro. E é o caso dos americanos. Agora, vá para produzir nos Estados Unidos, você vai ver o custo de um telefonezinho desse que nós temos. Muito bem. 2 minutos e meio, Alexandre. Vai lá, agora é a sua vez. Eu vou complementar, porque os vídeos são muito semelhantes ao que foi mostrado antes na estadia dele no Acre. Olha, como é que, enquanto a Argentina negociou, né, o nosso querido presidente chamou o Trump de nazista em dado momento. Como é que vai se negociar? Tem que ter respeito, sim, por uma potência do tamanho dos Estados Unidos. Acho que soberania sou a favor também, mas não adianta dizer uma coisa e fazer outra. E só para dar 2 informações aqui dos memes do Lula, ele disse que ele fez mais obra que Dom Pedro II no Acre. Só para ter uma ideia, Dom Pedro II morreu antes do Acre ser incorporado ao Brasil. Então, por aí você vê como ele entende de história. E segundo, senador, em matéria do Estadão, estudo do FMI mostra que o Brasil se aproxima cada vez mais da metade mais pobre do mundo. Esse é o Brasil que vem crescendo. Esse é o Brasil que cuida dos pobres. Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo. É uma pena. Acho que poderia ter vindo para cá um discurso de, olha, valorizar a Rondônia, a gente agradece pelas obras, pelos recursos que vêm, hospital universitário, ponte binacional, outras questões que vieram também, regularização fundiária, tudo isso é positivo, a gente agradece, acho que beneficia toda a população. Agora, esse palanque aí, a gente tem que ter outro momento para isso, né? E não contar besteira, falar besteira, como ele falou aqui, que fez mais obra que Dom Pedro II no Acre. Dom Pedro II morreu, o Acre foi incorporado ao Brasil, se não estou equivocado, em 1903. Esse é o nosso presidente contador de história. Muito bem, ainda bem que você falou isso, viu, Alexandre? Eu achei que o Amir esqueceu de falar, e eu não ia falar aqui, porque senão o Zezinho já vai gritar lá na ponta e dizer, tá falando o que o Lula veio fazer, o que o Lula veio fazer. Não, porque o Alexandre citou o hospital universitário, a a questão da ponte, a questão lá de terras. Né? Mas é que é só para esclarecer. Mas tem que ter bom senso, né? 2 minutos e meio, Paulo, por gentileza. Pois é. Quando o Lula fala que o Poder Judiciário no Brasil tem autonomia e que os Estados Unidos não podem interferir, ele está com a razão. Tem tido muita autonomia mesmo, Lula. Autonomia para impedir que um presidente nomeie pessoas, como aconteceu no caso da Dilma e depois o próprio Ramagem, que estava sendo nomeado para a Polícia Federal, que numa canetada o ministro disse que não podia. Poder, sim, com certeza, para tirar o indulto, né, dado pelo presidente ao deputado e dizer que ele tem que voltar para a cadeia e que o perdão não foi aceito. Quer dizer, isso nunca houve na história do Brasil. Poder para dizer quem vai e quem fica. Poder para pegar um presidente que não tem nenhuma condenação e deixá-lo preso em casa porque alguém publicou algo na internet. Dizer que ele não pode conversar com pessoas de fora do país, que ele não pode conversar com estrangeiros, que ele não pode conversar com embaixadores, que ele não pode se aproximar de nenhuma embaixada e que ele não pode conversar com o filho dele. Poder de pegar uma senhora que, claro, cometeu um delito, pegou um batom, né, e no ato do seu protesto escreveu numa estátua lá, perdeu o mané.
a mais de 15 anos de cadeia, condenar. Então, assim, um vendedor de água que nem sabe a pulseira. Você viu o vídeo esses dias, do rapaz lá com a pulseira, um senhor? A filha dele perguntou: o que é isso, pai? É um relógio que colocaram aqui em mim. Ele nem sabe o que é pulseira, coitado. E está lá com uma tornozeleira, tá com uma tornozeleira eletrônica lá. Pessoas comuns, pessoas simples que entraram lá para fazer oração e acabaram com uma condenação de 15, 16, 17 anos. Então, o nosso poder, realmente, o nosso poder jurídico está podendo tudo, e está querendo mandar. Conclua. Acho que não é nem só no Brasil, mas no mundo todo. Zezinho, 2 minutos e meio, agora é a sua vez. Aí, como eu falei, Lula prometeu, ele fez um estelionato eleitoral no país. Ele prometeu unificar e pacificar o Brasil. Cada dia mais, ele vem o quê? Alimentando essa polarização. Ele vem para Rondônia assinar aí o hospital universitário, que é bom. Espero que venha acontecer, não aconteça o que aconteceu com Dilma lá, que foi campeã de obras inacabadas, foi os Petralha, acabaram com o país e deixaram, até hoje, disse que vão fazer O que aconteceu com a conversa do euro também, né, Zé? Não, entendeu? Está só na conversa até hoje. Então, essa ponte é uma iniciativa boa, lá desde a época de Moreira Mendes, agora que está assinando a ordem. Eu espero que isso venha acontecer. Entendeu? Eu espero que venha acontecer, não seja mais uma obra, mas é bom que venha. Agora, sair no Acre vai fazer campanha, aqui vai fazer campanha política. É só palanque, é o modo campanha. É o modo campanha, ele ligou o modo campanha. Aí fica desafiando, está aumentando, aumenta o risco dos Estados Unidos sancionar mais, aumentar mais as tarifas. E a mim pega uma bravata dessa do Lula, a mim com a biografia que eu tenho, que é mergulhar. A mim sai de perto, a mim. Aqui em Rondônia, o povo é inteligente. Sai de perto de Lula, senão você se lameia com Lula. Você é um homem íntegro. Você é um homem... O que Lula... primeiro, Lula não gosta do povo de Rondônia. Veio aqui por acaso. Não gosta. Lula não gosta. Lula não gosta da imprensa de Rondônia. Pouco investe da imprensa de Rondônia. Lula é essa pessoa. É essa pessoa que está o tempo todo alimentando essa crise. Não liga, não pacifica, não busca coisa, e agora fica defendendo Xandão. Xandão e Lula é o causador de todos esses tarifaços. Tudo que está acontecendo hoje no país é Xandão e Lula. E Lula fica alimentando aí, dando jantar. Pega bem, um presidente da República dando jantar para ministros. E outra coisa, e fez um jantar, um dia antes, Xandão pegou o avião da FAB com gasolina do governo federal para ir lá para dar cotô com a torcida do Corinthians. Olha que país nós estamos, e estamos todo mundo aplaudindo. E a minha ainda pegando essa fala do Lula e... Ah, meu Olha, Deus. eu só Muito bem, só para... 30 segundos, que é importante. Eu vou ter que abrir para os outros também. Então vai lá, 30 segundos. É o seguinte, essa questão que os poderes são harmônicos, são independentes e harmônicos entre si. Essa harmonia, o Jânio Quadros, de 3 em 3 meses, ele só ficou 7 meses, mas fez 2 reuniões com os ministros do Supremo. Porque eu acho que os ministros... Pô, na crise dessa que está, ele dá jantar para ministro, para defender ministro. É uma tradição da boa política fazer esses encontros. Isso não é novidade. Foi um dia após a Magnífica, amigo. Foi um dia após a Magnífica, isso é vergonhoso. Mas olha... um dia após... Deixa ele falar, Zezinho. Deixa ele falar. Respeita. A sentença já estava dada. Um dia após se comenta. Mas não se muda a sentença, não se dá uma decisão em razão da reunião. É isso que a gente tem que olhar a verdade, olhar a tradição, olhar a nossa história, olhar o que aconteceu no passado. Muito bem. E é isso que eu queria trazer. Ok, dito isso, 30 segundos, Alexandre. Não, só para reforçar o Não, seguinte. melhor ouvir, Alexandre. Quer reforçar? Reforça. Só para dizer o seguinte. Quando se fala em anistia, o Lula é anistiado. Na década de 1970, início de 1980, ele recebe anistia. Recebe a aposentadoria. A Dilma ganhou em parcela única o valor.
quando se fala autonomia, é estranho falar autonomia do judiciário quando quem indica é o presidente da República. Cristiano Zanin, que impetrou 170 pedidos de Quem deu liberdade para do Dilma Dunga, foi o Congresso, foi o Senado, não foi o Judiciário. que seja, mas já ganhou, foi anistiado e recebeu um valor. Né? O Zanin, que era De advogado quem do foi Lula, hoje é essa ministro do proposta? STF. De quem foi do Renan Calheiros. Mas ganhou, senador, ganhou recurso público. Quem foi a Dilma? Ladrona de banco, Não, matou gente, ganhou anistia. Não, Quem eu não foi essa estou turma falando toda, que foi senador? correto, eu estou falando e como... que decida como o aconteceu. Congresso. Mas eu só estou falando, eu não estou estabelecendo juízo de valor. Eu estou dizendo que o Lula recebeu anistia, recebe, se eu não estou equivocado, até hoje, uma aposentadoria especial por conta disso, e a dona Dilma também. Estou dizendo que quando se fala que o judiciário tem autonomia, mas quem indica é o presidente da República. Indicou o advogado do Lula, o Cristiano Zanin, que tentou 170 vezes ou mais a competição lá para o Lula. A mesma coisa, o senhor Toffoli, que era advogado do PT. Então, essa mesma autonomia existente não é tão autônomo assim. Quer dizer, como é que funciona? Esse é o Brasil que a gente vive. Se for amigo do rei, você está bem, você está protegido. Se não for, você está ferrado.